Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Eu estou muito bem. Bom, hoje é quinta-feira, estou aqui para te entregar a palavra, para fazermos juntos o estudo bíblico. E hoje escolhi para nós lermos juntos o livro de Judá e Tamar. Bom, antes de mais nada, eu vou ter que vos pedir desculpas, porque, de novo, como sempre, né? Tenho aqui uma obra em cima de mim, né? No andar de cima tem uma obra que não para. Realmente eles estão a fazer barulho já desde manhã e não tem como parar. Eu não posso aqui também parar. E a vida que segue, eu não sei como é que vai ser aí, se vocês realmente vão ouvir este barulho, este ruído, mas realmente podem crer que é muito chato até para mim. Mas bom, vida que segue. Vamos pedir aqui a Deus para realmente me ajudar e fazer com que estes de cima realmente parem a obra pelo menos uns 20, 30 minutos para eu conseguir aqui ler a Bíblia, dar aqui algum parecer sobre a história de Judá e Tamar. Por que eu escolhi a história de Judá e Tamar? Porque eles fazem parte da descendência de Jesus Cristo. E eu aqui venho lendo um pouco a Bíblia e quero entender mesmo quem eram os descendentes de Jesus Cristo. E descobri mesmo que Judá e Tamar, que não eram pessoas boas. A Bíblia explica que eles não tinham uma boa integridade, não eram pessoas assim de um bom caráter. Mas infelizmente, não sei dizer se felizmente ou infelizmente, eles fizeram parte da linhagem de Jesus Cristo. Eles, não sei dizer se seriam os tataravós de Jesus Cristo, mas sim fizeram parte, para vos lembrar que Judá é filho de Jacó e fazia parte do esquema de José, quando José foi vendido foi vendido como escravo para o Egito. O Judá fazia parte desse esquema. Então, vocês só para verem o caráter de Judá, que ele não era aqui de uma boa índole. Mas pronto, quem somos nós para questionar os desígnios de Deus? Realmente nós não entendemos muita coisa que acontece no mundo, mas é só para estudarmos e entendermos um pouco sobre a história de Judá e Tamar. Bom, aqui vocês vão ler o capítulo 38 do Gênesis. Leiam toda a história para vocês realmente entenderem. Eu vou aqui dar um pequeno resumo, porque é uma história muito longa, mas é assim. Judá era o sogro de Tamar. É isso mesmo, era sogro de Tamar. Na época, Judá saiu da sua parentela, saiu da casa dos seus pais e foi para uma outra cidade, que era a cidade dos cananeus. E vocês lembram dos cananeus? Que realmente tem lá no Êxodo 33, vocês podem ir ver. No Êxodo, escrevem aí, tenham aí sempre uma caneta e um papel para vocês apontarem. Vão ao Êxodo 33 e vão perceber quais eram as cidades, quais eram as regiões que Deus dizia para o povo de Israel não se relacionar, porque eles eram povos rebeldes, eram povos que idolatravam outros deuses, que não seguiam os mandamentos de Deus. Por isso que Deus pedia a este povo de Israel para não se misturarem com eles, porque realmente era um povo muito cruel. Nós já sabemos que quando a gente se mistura com gente cruel, nada bom vai sair ali, mas pronto. Judá foi se misturar com uma cananeia. Ele lá relacionou-se com esta mulher que se chamava Sua, e lá ele teve o primeiro filho, que se chamou Er. Depois teve o segundo filho, que se chamou Oná, e o terceiro que se chamou Selá. Então, o primeiro filho, o Er, casou-se com a Tamar. A história da Tamar começa aqui. A Tamar casou-se com o Er. E o Er morreu. A Tamar não teve filhos. Então, na época, quando uma mulher não tivesse filhos com seu primeiro marido, no caso ela se tornou viúva, a lei, né? Naquela época eles viviam através da lei. Nós hoje em dia só somos libertos pela lei, porque Jesus veio nos libertar. Vocês sabem disso, não sabem? Que eu aqui estou a ler o Gênesis, tudo isto faz parte do Primeiro Testamento. Então,
desculpa, o Primeiro Testamento não, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento viviam debaixo da lei, onde o Moisés é que escreveu as leis, que foi direcionado por Deus. Ele não inventou estas leis, não, eram leis de Deus. Deus usou Moisés para escrever as leis, para ditar as leis, porque eles deveriam viver pela lei. Mas Jesus veio nos tirar desse sofrimento e veio nos dar esta vida nova. Por isso nós temos que agora viver através da lei de Jesus, não através da lei de Moisés. Então, aqui nesta época, quando voltando para Tamar, a Tamar que se tornou viúva, porque o seu primeiro marido, que era o morreu. Então, a lei dizia que, vamos ver no Êxodo 33 sobre essa lei, Deuteronômio capítulo 25, versículo 5 a 11, onde a lei das viúvas dizia que ela, quando se torna viúva, deve casar-se com o seu cunhado. Então, para quê? Para que ela não seja uma viúva sem herança, porque naquela época as mulheres, quando casavam, tinham filhos, então os seus filhos iam se tornar herdeiros das heranças dos seus pais. Então a mulher, ela não estava na rua, não tinha perdido nada. Então naquela época eles deveriam viver com essa lei, em que a viúva casava com o seu cunhado, que era aí onde eles deveriam ter um filho que deveria ser da mesma descendência. Por isso que a mulher deveria mesmo casar com o seu cunhado, porque tinha que ter ali a mesma descendência. Entretanto, era isso uma lei na época. Não estou aqui para falar sobre essa lei, porque eu não vou questionar as leis que Deus coloca aqui na terra. Mas aqui o que acontece é que o Oná, que era o segundo filho, deveria cumprir com esse papel de ser o segundo marido da Tamar. E ele não cumpre. Como não cumpre? Ele realmente, quando dormia com a Tamar, ele lançava fora, ele ejaculava fora, porque ele não queria que a Tamar engravidasse, porque ele sabia que aquele filho ia se chamar pelo nome do seu irmão, no caso do primeiro marido da Tamar. Então essa que era a lei. Por isso que o Oná ejaculava fora, ele não estava cumprindo com a lei de Deus. Então, como nós já sabemos, quem não cumpre com a lei de Deus sofre consequências. O Oná morreu. Então, o que é que acontece? A Tamar torna-se viúva pela segunda vez. História engraçada, mas é a história da Bíblia. Vocês podem aqui ler no Gênesis do 38. Leiam todo o Gênesis 38, vocês vão entender esta história. Então, o Judá vai ter com a Tamar e diz: tu tens que voltar para a sua casa, porque o Selá ainda é pequeno. O terceiro filho de Judá era Selá. Então, quando tu voltares, eu vou te dar o Selá. Desculpa, quando tu voltares não. Quando o Selá tornar-se adulto, eu vou te dar o Selá. E ela realmente voltou para a casa dos seus pais, dos seus familiares, onde ela vivia antes. Entretanto, passando algum tempo, a sua, que era a mulher de Judá, morre, perde a vida. E ele fica triste. E ele sai, vai passear com seu amigo. Quando ele sai, vai passear, ele vai passear num lugar onde haviam prostitutas. A Tamar escuta que o Judá está numa região onde ficavam lá prostitutas. Então ela veste-se de um véu, fica coberta, porque ela ali estava a maquinar o quê? Ela queria ter a descendência daquela família. Então ela fez toda aquela maquinação, cobriu-se, porque ela tinha planos de ir dormir com o seu sogro, que no caso era Judá. Então ela cobre-se e vai lá onde ficavam as prostitutas, porque ela já sabia que o seu sogro estava por aquelas bandas. E realmente o Judá procura uma prostituta, e é esta Tamar que ele encontra. Chegando lá, a Tamar está toda coberta, está fechada. Então eles relacionam-se e Tamar diz: o que é que tu vais me dar?
o Judá não viu quem era ela, porque ela estava toda coberta. A Bíblia explica que Judá não sabia que aquela era sua nora, porque ela se cobriu. Então, a Tamar pede a ele que lhe dê um selo, que lhe dê um cajado e o lenço dele, como selo de que eles se relacionaram. E o Judá realmente entregou-lhe o seu lenço e o seu cajado. Isso é um resumo, por isso que eu vos peço para vocês irem ler. Passado alguns meses, 3 meses no caso, Tamar, ela concebeu de Judá. E Ófice, os comentários, chega até ao Judá, que a sua nora adulterou, ela está grávida. Judá diz, mandem queimar ela, porque naquela época quando a mulher ela torna-se viúva, e se ela tem um outro relacionamento com alguém que não seja da mesma geração que o seu primeiro marido, ela naquela época era queimada. Então ela era morta. Então Judá manda para queimar a sua nora. A nora vai ter com ele, diz não. Mas o que eu tenho aqui não é o selo que eu tenho comigo, do homem que dormiu comigo, não é alguém fora da descendência do meu primeiro marido. E o Judá diz, como assim? Está aqui. De quem são essas duas coisas? Este lenço e este cajado de quem? E realmente o Judá diz, isto é meu. Sim, é seu. Porque naquele dia tu não dormiste com uma prostituta, tu dormiste comigo. Essa é a história. É uma história engraçada, mas é uma história da Bíblia, é a história real. E realmente o Judá não tem nada a se fazer ali, porque ele dormiu com uma prostituta. A prostituta fingiu ser... A prostituta era Tamar, que fingiu ser, porque ela viu que o tempo está a passar. E ela não queria ficar uma viúva sem nenhuma descendência, sem nenhuma herança. Porque naquela época as viúvas não deveriam casar de novo, não deveriam se relacionar com alguém que não fosse da mesma descendência do seu primeiro marido. E foi assim a história de Judá e Tamar. E quando ela engravida, a Bíblia diz que ela tem gêmeos, 2 filhos. Um que se chama Pérez e outro que se chama, agora não me vem em mente o nome, mas é um outro filho. Não me vem em mente porque não foi ele que fez parte da linhagem de Jesus. Quem fez parte da linhagem de Jesus foi Pérez, que foi um dos filhos dos dois, de Judá e Tamar. Essa foi a história de Judá e Tamar. Agora aqui realmente é uma história engraçada, só para vocês verem, quando Deus diz ao povo de Israel, não se misturem com os povos cananeus. Por quê? Porque ele já sabia que é um povo rebelde, que tem pensamentos errados, que não fazem a coisa certa. Entretanto, aqui teve filhos, tiveram 2 filhos, que era Tamar, que tiveram 2 filhos de Judá e Tamar. Então, esta aqui é a história da linhagem de Jesus Cristo. É realmente uma linhagem estranha. Eu aqui realmente só estava a trazer esse estudo bíblico para vocês saberem e entenderem que a descendência de Jesus Cristo não foi santo, nem todos foram gente boa, nem todos foram de bom caráter, mas entretanto daquela linhagem nasceu o profeta, o rei, o nosso Jesus Cristo, que até hoje ele está aqui presente conosco em espírito. Então era isso que eu queria para vocês entenderem, que todos nós aqui somos pecadores. Todos aqui nós simplesmente devemos entregar as nossas vidas a Deus. Porque cabe a Deus fazer o nosso propósito, de dar o que nós realmente devemos fazer das nossas vidas. Porque muitas das vezes nós achamos que nós estamos a fazer a coisa certa. Mas se não for da vontade de Deus, vamos ter frutos negativos, vamos ter frutos errados. E depois já é tarde, a consequência já está lá, já estamos a viver o problema e não vamos entender por que estamos a viver aquele problema. Então, bom, esse era o estudo que eu decidi trazer aqui para vocês. Comentem aí para me dizer o que vocês acharam, qualquer dúvida, qualquer questão.
comentem aí e não se esqueçam de deixar aí um like. E se tu gostaste desse estudo bíblico, envie aí para mais pessoas, partilhe aí com mais pessoas que realmente gostam de ler a Bíblia, que gostam de entender um pouco da história de Jesus Cristo, antes, depois. E é isso. Bom, eu termino por aqui. Até terça-feira, até o outro estudo bíblico. Beijinho.